A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dor generalizada dos músculos, tendões e ligamentos, que pode ser acompanhada por sintomas como fadiga intensa, sono não reparador, rigidez, névoa mental, ansiedade e também depressão. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a atriz e arte educadora, que é portadora da síndrome, a Rosiane Silva de Jesus. Rosiane, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade, e eu gostaria muito de lhe agradecer desde já a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é tão precioso para nós agora nesse momento. Sem dúvida, e muito esclarecedor também, viu, Rosiane? Essas informações sobre essa síndrome, elas são importantíssimas, porque ela envolve uma série de coisas, uma série de desdobramentos, né? E existe muito pouca informação, é pouquíssima informação, né? Sobre ela, como ela se manifesta, como as pessoas devem, inclusive, abordar, porque há questões laborais envolvidas nisso tudo, de direitos, acima de tudo, né, que essas pessoas têm, por conta justamente do nível, né, que essa doença ela acomete as pessoas, que é simplesmente uma coisa, ela é paralisante, né? Isso na prática Exatamente, é Adalberto, paralisante. Eu exatamente. queria saber de você, inicialmente, né, desde quando você foi diagnosticada, como isso aconteceu e como foi para você esses primeiros passos, que com certeza devem ter sido muito difíceis, como para a grande maioria das pessoas que são acometidas pela fibromialgia. Na verdade, eu demorei bastante para descobrir, para ter o diagnóstico da doença, assim, visitei vários médicos, ortopedista, né, fui por um caminho bem longo mesmo, até realmente fiz fisioterapia, e aí quando as dores, eu via que as dores não estavam mais passando, foi um ultrassonografista me disse, você não está só com os tendões inflamados, você não está só com esse problema muscular, porque você já fez a fisioterapia e por que as dores não passam? Ele disse, vai bem aqui em cima, na sala da doutora Germana, que hoje é minha reumatologista, e aí realmente ela tocou nos pontos, mas assim, de dor, né? Mas assim, demora muito para a gente chegar a esse diagnóstico. E também a gente passa por muitos exames, porque a gente tem que fazer os exames de descarte, como a eletroneuromiografia, tomografia, todos os exames que visualizam o corpo todo da pessoa para saber se há algo, né, exames de sangue, tem todo esse processo desse descarte primeiro, para saber se realmente é essa doença, e é muito difícil o diagnóstico. Pois é. E como foi para você justamente nesse processo até chegar, né, até essa conclusão de que você tem a fibromialgia e ter despertado, né, ligar pontos de coisas que estavam acontecendo com você e que você não sabia, né, porque tem relação, inclusive, até com a própria depressão. Como foi isso para você, justamente para executar coisas no dia a dia, como no trabalho? Sim, eu comecei a sentir muitas dores no corpo e muita fadiga, porque às vezes quando se fala em fibromialgia, pensa-se, é aquela doença que dá dores no corpo, mas não são só esses os sintomas, como você muito bem explicitou no início, existem vários outros sintomas, síndrome do intestino irritado, a ansiedade, a depressão, principalmente a fadiga crônica. Então, foi a partir desse ponto, as dores e a fadiga crônica, que eu não conseguia realmente. E aí eu fui me afastando, tirando licenças do trabalho, as pessoas também não entendiam muito o que estava acontecendo comigo. Nossa, por que a Rosiane só vive de licença?
né, e nem eu mesmo sabia no início o que era, mas aí a reumatologista, quando ela me deu esse diagnóstico, foi, assim, difícil no início, né, mas depois eu fui procurando fazer as minhas próprias readaptações, comecei a tomar os medicamentos para ir melhorando, aí eu fui me levantando da cama, mas inicialmente eu passei 3 meses sem conseguir me levantar da cama. Rosiane, você é artista, né? É atriz, enfim, arte Sim, educadora, mas tem um trabalho sim, justamente por conta de ter a fibromialgia, de ter fibromialgia, você faz um trabalho de conscientização, de divulgação, né, de informações. Eu queria saber como está justamente esse processo, até porque tem leis recentes, né? A Lei Nacional Federal 15.176 de 2025, que considera a e fibromialgia como uma deficiência. Isso é uma coisa determinante, né? Que é positiva, claro, para todo esse processo, para encarar, para que essas pessoas encarem todo esse processo de uma maneira menos desfavorável, né? Como está acontecendo isso tudo, essas informações que são novas, né? E sobre relação, em relação a direitos, né? Como está sendo esse processo todo? primeiro, Adalberto, falar um pouco sobre o projeto, né, que eu desenvolvi, porque eu comecei a passar muitos casos de preconceito no trabalho, justamente por essa falta de informação. Ah, por que que ela sai mais cedo e a gente não sai mais cedo? Mas ela não tem nenhum defeito físico, que problema é esse? Então, as pessoas sempre questionavam. Ah, você já foi, já melhorou? Eu escutava muito isso, né? Você já melhorou? Como se, porque a fibromialgia, ela não tem cura. A gente consegue controlar a partir de medicamentos, a partir de atividade física. Então, em virtude dessas situações que eu passei no trabalho, né, no meu ambiente de trabalho, eu falei, nossa, eu tenho que, como artista, como arte educadora, eu tenho que fazer algo que eu possa divulgar a doença, falar sobre a doença para que as pessoas conheçam. Então, eu mesma já fui escrevendo projeto, porque eu trabalho com projetos culturais, e aí escrevi um projeto, né, para poder informar as pessoas. E aí esse projeto, ele tem várias nuances, mas ele começa com uma propaganda, né, que eu até mandei o vídeo, eu acho que depois aí a Adalberto vai poder disponibilizar aí também nas redes para ajudar a gente nessa Tá bom. divulgação, Acho que a que é gente uma pode, viu? propaganda. Rosiane, acho que a gente pode rodar aqui rapidinho, tá? Cadê? Tá aqui, estou procurando Ah, aqui tá, no WhatsApp, tá? Que a gente já roda aqui. certo, Pronto, chegamos aqui. Tá bem aqui, vamos rodar agora. Você conhece a certo, então, fibromialgia? A fibromialgia é uma doença sem cura que afeta de 2 a 12% da população adulta brasileira. Sintomas como dores no corpo, fadiga extrema, ansiedade, depressão fazem parte da rotina diária dos portadores dessa doença. No Maranhão, a fibromialgia já é considerada como uma deficiência. Porém, muitos direitos, como prioridades em filas, vagas em estacionamento, ainda não são respeitados. Eu sou Rosiane Silva de Jesus e possuo fibromialgia desde 2018. Se é fibromialgia, tenha empatia. É isso aí. A campanha, né? ok. É Que uma legal. campanha justamente usar a televisão porque a televisão ela tem essa comunicação muito direta com as pessoas, com a população em geral. Todo mundo assiste TV, né? Então eu pensei logo na propaganda, né? E também ela tem esse projeto também é constituído de palestras, é constituído de banner informativo, porque as lojas elas ainda não conhecem. Então, quando você entra numa fila de uma loja Riachuelo, por exemplo, eu, se eu entrar, né, e aí as atendentes me olham, nossa, ela está na fila de prioridade, está de salto, que é uma coisa que eu escuto muito, porque eu sou mulher, né, mulher tem suas vaidades, né, Adalberto? Acho que vocês Sim, claro. entendem. E aí, não, mas está de salto, mas por que que ela está, isso sempre foi muito questionado, mas ela está toda arrumada, gente, a fibromialgia é uma doença invisível,
E por isso ela carrega esse preconceito das pessoas, né? Agora a gente já tem o cordão de girassol, que também a gente pode usar como uma identificação, né? Nós temos também as leis, né, Adalberto, como você bem citou, a Lei no Maranhão 11.543, que foi proposição do doutor Iglesio, a quem eu muito agradeço, de 2021, garante, né, esses acessos, as filas de prioridade, a redução na carga horária de trabalho. Então, isso é muito importante para o paciente, por quê essa redução de carga horária? Porque justamente a gente precisa desse tempo para fazer as atividades físicas, para fazer o nosso tratamento. E a fadiga crônica, eu, por exemplo, quando eu trabalho de manhã, à tarde eu preciso descansar, recuperar as energias para poder voltar com as minhas atividades. Então, se eu fizer alguma coisa de tarde, eu tenho que descansar mais de manhã para poder fazer aquilo à tarde. Então, é muito difícil, às vezes, de realmente a pessoa compreender no trabalho isso, porque pensa que a gente, né, está se aproveitando aí um pouco. Tem uma lei muito importante também, Adalberto, que é a Lei 12.556 de 2025, que é do Neto Evangelista, que justamente a questão do laudo permanente. Mas essa questão do laudo permanente é boa para nós, porque todo ano, por exemplo, você tem que ir atualizar seu laudo. Isso é muito cansativo também para nós, né? Então, essa lei vem nos auxiliar, agradeço também ao Neto Evangelista. E também agora a lei nacional, que é essa que realmente já foi questionada pelas pessoas, né? Tem umas pessoas que são muito como é que eu diria, são a favor, outras contra, né, tem várias nuances aí também. Então, assim, essa lei nacional, ela veio reforçar a questão das adaptações no trabalho, redução de carga horária, prioridade no atendimento, que é um dilema, porque se tiver uma pessoa idosa ou tiver uma grávida, eles vão achar que a gente não precisa, a gente não pode, que é isso, já passei por várias situações de constrangimento. E essa lei também vem regulamentar a questão do relatório biopsicossocial. A gente entende, Adalberto, que o SUS, ele é muito bom, mas a gente tem essa dificuldade no acesso, né? Então, assim, as casas de dores são importantes, inclusive, para os políticos aí estarem criando, né, essas casas de dores nos municípios, porque para fazer esse relatório, eu preciso passar por vários médicos, não é só o reumatologista, eu cheguei lá, estou com dor, não, né, é todo um processo, tem que ter a nutricionista, tem que ter o psiquiatra, o psicólogo, os fisioterapeutas, então, assim, é uma equipe multiprofissional. É um conjunto, então, de especialidades, então, é isso? Isso, é uma equipe multiprofissional que emite esse parecer, porque aí eles vão testar Sim. o corpo da pessoa, né, vão conversar, vão saber os limites, né, e também sobre a questão das readaptações no trabalho. Eu, por exemplo, sou professora, né, de estar em sala de aula, Sim. mas eu não consigo, porque estar em sala de aula, principalmente nos anos finais, que são muitas turmas, né, é muito cansativo, você demanda estar muito bem de saúde para poder atender as crianças. Então, a gente precisa de uma readaptação, às vezes, no trabalho, fazer algo que seja mais leve, condizente. Mas, assim, são dificuldades diárias que também a gente vai, né, vai informando. Sempre que eu estou no Uber, que eu pego muito Uber, eu vou comunicando eles. Inclusive, eu quero mandar um alô aí para os Ubers, que eles são, assim, escutam muito rádio, já observei isso. Então, assim, é importante a gente ter esse acolhimento também no ambiente de trabalho. São vários pontos aí que a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, e aí vamos colocando para as pessoas irem sabendo e conhecendo. Hoje, muitas pessoas já dizem, Rose, eu te vi na TV, a fibromialgia, essa campanha e tal. Então, a gente vê que a campanha, ela está chegando nas pessoas, e agora nas rádios, né, que agradeço muito aqui vocês por esse espaço, porque nos ajuda muito. Esse trabalho é muito importante, Rosiane, justamente para que mais pessoas, cada vez mais pessoas, tenham domínio, né, pelo menos imediato, de informações mínimas que sejam,
para justamente saber identificar e também não cometer erros, né? E, enfim, porque o que vocês, né, sofrem no dia a dia de discriminação, né, também de uma certa são agressões, elas podem ser também, né? E também no ambiente laboral, Exatamente, Adalberto. gigantesco. Principalmente quando vamos ser periciados. Isso é uma coisa que eu quero destacar aqui e enfatizar, que as prefeituras, os municípios, né, como tem que ter essa equipe multiprofissional na perícia, né, não pode ser um advogado que determina isso, tem que ser os médicos, né? Então, sim, às vezes as perícias, conosco que temos a fibromialgia, elas não são realizadas da forma correta. Claro, a fibromialgia está sendo mais divulgada agora, né, mas os prefeitos, aí de Raposa, São José de Ibamar, Paço do Lumiar está bem avançada a discussão, eu sou professora concursada de Paço do Lumiar, e eu vejo que o prefeito aí também já fez uma roda de conversa, é importante esse auxílio dos políticos, é muito importante, mas principalmente destacar que tem que haver um cuidado maior, um olhar mais sensível para a questão das perícias, porque às vezes a gente sai muito machucado da perícia. Você chega ruim e sai de lá bem pior, porque o médico às vezes não sabe da fibromialgia. Tem médico que não sabe, já teve médico que disse eu não conheço. Que doença é essa? Eu ficava assim, meu Deus, como assim? Ele que é médico não conhece? Aí foi que eu percebi a necessidade do projeto, né? De divulgar. Aí eu falei, nossa, tá difícil, né, pra gente. Mas, assim, é isso, né, a gente vai construindo pilares para que possa estar havendo essa discussão e a gente possa estar aí vivendo as nossas vidas. Existe uma coisa, Adalberto, que eu queria pontuar também, posso? A questão de você sair, se divertir. Ah, fulano está doente, mas a gente também pode se divertir, né? A gente tem esse direito. Ah, não, mas tu está doente, mas está se divertindo? É lógico, é a vida da gente. A gente precisa, inclusive, se divertir, criar estratégias para vencer a ansiedade e a depressão. É importante estar com a família, é importante que a família apoie, porque tem famílias que realmente acabam com o psicológico do portador, porque chamam de preguiçoso, porque se não lava a louça, diz que eu estou cansada, eu não consigo lavar a louça, mas que cansaço é esse, né? Então, assim, é mesmo um trabalho de divulgação, de conscientização. Inclusive, é uma questão também de saúde mental, né? Não deixa de ser. Rosiane, muito obrigado pela sua presença aqui, que essa batalha continue, né? E, enfim, com atividades que você inspire também outras pessoas, né? Que muitas pessoas que já estão começando a ver e que têm, e outras que não têm, mas que sabem da importância de que a sociedade seja informada de uma maneira geral sobre não só a fibromialgia, como outras síndromes também, né? Que são várias, que tem aspectos bem característicos e pode contar com a gente aqui também na Rádio Universidade para ampliar, ser uma caixa de ressonância também nesses aspectos. Acabei de conversar aqui com a arte educadora também, portadora da fibromialgia, Rosiane Silva de Jesus, falou sobre vários aspectos relacionados à fibromialgia. Rosiane, muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes. Obrigada, Adalberto. Até logo. Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Eu e Mayra Nogueira com você. Ela assume agora com Sessão das 8, abrindo a semana com muita música boa para você. Claro, aqui na Rádio Universidade com Sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência, tem um monte de coisa boa aqui, bacana. E jornalismo, música e entretenimento é aqui na 106. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. A gente se encontra já aqui no Sessão das 8. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária.